Olá, ouvintes do nosso podcast Gimito. Hoje temos uma convidada muito especial, a professora Andrea. Ela é referência quando o assunto é sustentabilidade e vai compartilhar com a gente conhecimentos valiosos sobre como podemos cuidar melhor do nosso planeta. Preparem-se para uma conversa inspiradora, cheia de dicas práticas e reflexões importantes sobre o futuro do meio ambiente. Seja muito bem-vinda, professora Andrea. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu estou com o sócio majoritário desse podcast e meu colega de faculdade, né? Nós se conhecemos na FAI. Bom, seja bem-vindo, tá aqui comigo. Ivo Maranho, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Beleza? E bom, ele vai me ajudar num bate-papo hoje muito especial. Faz tempo que eu tô querendo chamar a professora Andrea aqui para conversar. É uma professora muito querida nos tempos de faculdade, né? E professora minha e professora do Ivo também, né? Tô aqui juntamente com o Ivo para entrevistar a professora Andrea. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite. Acredito que a gente vai ter um momento muito legal. É muito legal a gente ter esse contato com os alunos, agora ex-alunos, e com um trabalho bacana aí no podcast. Tá certo. Professora, seja bem-vinda. O tema de hoje, pessoal, é sustentabilidade. Então, a gente vai falar sobre sustentabilidade, sobre os ODS, sobre muita coisa que a gente estudou na faculdade, né? E a gente vai passar para vocês hoje. Então, quem estiver escutando a gente, não esqueça de deixar seu like, gostei, se inscreva no canal Gimito. Se estiver no Spotify também é só seguir a gente, tá, pessoal? Também nos outros agregadores de áudio é só acompanhar por aí, gente. Então, eu vou começar aqui o nosso programa. Eu vou começar com uma pergunta bem simples, né? Nós poderíamos explicar brevemente o que são os ODS? Qual é a sua importância global, professora? Então, os ODS, eles são os Objetivos de Sustentabilidade, e a importância deles é que a gente se conscientize cada vez mais sobre as diversas áreas da sociedade relacionadas com não só com o meio ambiente, mas com a parte social, ambiental, cultural, com a parte econômica também. Então, os ODS, eles são 17 ODS. Eles têm 169 metas, agora tem algumas que saíram, outras que foram entrando na medida que foi se atualizando isso também. Eles começaram em 2015 e até 2030 a ideia é que a gente atingisse esses nossos objetivos. Esses objetivos, eles têm vários aspectos diferentes, né? Então, tem alguns que eles estão mais próximos da gente conseguir atingir, e outros que são bem difíceis, como, por exemplo, a erradicação da pobreza, que é o ODS 1. Então, é um objetivo que passa por muitos desafios e que, de modo geral, a gente não consegue, não está vislumbrando conseguir atingir. Existem outros, como, por exemplo, paz, justiça e instituições eficazes, que estamos num momento bem triste, que a gente tem muitas guerras, que a gente tem muitos desafios aí com os países, enfim, e que a gente não conseguiu e está muito longe de conseguir atingir. Então, a gente tem objetivos que estão relacionados muito ao ambiental e que a gente teve alguns aspectos aí que estão relacionados à economia. Alguns ODS, como o trabalho decente e crescimento econômico, industrialização, inovação e infraestrutura. Então, a gente tem vários ODS que também se relacionam a essa área mais econômica. Com o passar do tempo, né, as coisas também vão mudando. A sustentabilidade, ela não é algo novo. A sustentabilidade, a gente já fala em sustentabilidade há muito tempo. A gente pode dizer aí que a partir da década de 1950, já se fala sobre a sustentabilidade. E no decorrer aí desse tempo, a gente teve diversas reuniões para discutir sobre o tema. A gente teve, inicialmente, antes dos ODS, a gente tinha os ODMs, que eram em menor número, mas também tinham essa preocupação com o bem-estar do ambiente e das pessoas. E depois a gente teve os ODS e, atualmente, a gente tem muito um termo mais atual, vamos dizer assim, o ESG, que ele se refere justamente à parte de Environment, Sustainability e o G de governança. Então, é um tema mais atual e que traz também toda essa preocupação aí
com o ser humano, porque a gente não pode deixar de lembrar que quando a gente fala de ambiente, a gente está falando também do ser humano, né? Então tudo isso está envolvendo esses ODS, né? E está envolvendo toda a parte aí ambiental. Então, ESG, ODS, sustentabilidade, tudo isso são temas que vão se modernizando na medida que o tempo vai passando. E que a Legal. gente precisa, né, se preocupar com eles. Com certeza, com certeza. Bom, quero abrir aqui para o meu querido Ivo. Ivo, quer fazer alguma pergunta? Vou fazer uma pergunta meio simples, né? Já que a professora trabalha na linha de frente com a educação, ela sabe que a educação é um dos melhores caminhos para se resolver problemas. Eu vejo na nossa empresa, que a gente implantou esse dia faz uns 2 anos, mais ou menos, começamos a fazer cursos para aprender a questão de gestão de tempo, gestão financeira, saúde mental, várias e várias coisas, gestão de conflitos, liderança, etc. A gente também embarcou em projetos sociais. Eu queria saber como trazer essa consciência coletiva pro bem do planeta, nossa existência como humanos, até porque os nossos recursos são limitados. O nosso tempo é limitado também. Como a gente implementar, colocar na mente das pessoas essa questão do sustentabilidade, consumo consciente, jogar lixo no lixo, reciclagem, seja o que for. Essa questão da educação eu acho que é o principal, né, que a gente tem que trabalhar. A gente vê que tem algumas escolas que se preocupam mais, que têm então isso presente nas suas disciplinas desde os pequenos, mas não é uma realidade. Se a gente pegar aí, a quantidade de pessoas que realmente fazem a separação do lixo, ela é pequena. A gente acha assim: "Não, que a população faz", não gente, a população faz pouco, e se nós pensarmos também a quantidade de material que é efetivamente reciclado, também é pouco, né. Embora se fale muito da reciclagem, essa é uma área que ainda tem que crescer muito. O que a gente precisa trazer? A gente precisa mostrar para as pessoas qual é realmente o diferencial que vai acontecer no nosso planeta. A gente tem que mostrar para eles, né, o papel, né, o que a gente pode reciclar o papel, o alumínio, a gente tem que mostrar que outras coisas também, né, a própria compostagem, né, a gente vê que a partir do momento que você começa a fazer compostagem na sua casa, você diminui, assim, o seu lixo de uma forma muito grande e você deixa de enviar isso para o lixão, né, você deixa de enviar isso para um lugar que até se decompor, então tem a emissão de gás, então tudo isso, são pequenas, vamos dizer assim, são pequenas ações que a gente tem que colocar, seja na empresa ou na escola. Então, a partir do momento que você coloca as pessoas na empresa que você trabalha, de repente, numa conscientização, assim, numa semana de lixo zero, uma semana de vamos fazer uma composta, vamos plantar o seu rabanete, vamos plantar o seu tomate, você começa também a fazer com que eles se sintam parte integrante e você consegue trazer mais essas pessoas. Então a dica principal é assim, é a gente colocar as pessoas dentro dessa roda, vamos dizer assim, que é a preocupação aí com o meio ambiente, com a conservação, com a própria reciclagem. Eu vejo que é a forma mais fácil da gente conseguir conscientizar o pessoal. Uma coisa legal, assim, que um pequeno gesto, às vezes parece uma coisa simples, que nem o projeto que a gente tem na empresa, que é a tampinha solidária, só pegar a tampinha da garrafa PET, do refrigerante, o quão só um detalhezinho, uma tampinha aqui, uma pessoa que toma uma coquinha no almoço, joga a tampinha ali, uma outra pessoa também. Nessa brincadeira de influência e outras pessoas, familiares e tal, a gente conseguiu muitas, mas muitas tampinhas. É legal essa questão, tanto é que até o Henrique ajudou bastante, ele lá no restaurante de Casplana, a gente tá levando Verdade, me tô usando água, né? essas tampinhas, estão virando fraldas geriátricas para os idosos. E também eu até queria, se você pudesse falar de alguns projetos que você conhece, professor, além da tampinha solidária, se tiver de plástico, papel, alguma coisa assim para os nossos telespectadores conhecerem. A das tampinhas a gente também faz para ajudar algumas ONGs de animais, né. A gente faz também de dos lacres dos refrigerantes, de lata, né. Eh
Trabalhamos com a reciclagem também das cápsulas de café. Então a cápsula Tá de bom. café, a gente usa a partezinha, o de dentro vai para compostagem, né, o pó vai para compostagem, e o alumínio que está em volta a gente usa para reciclagem. Então tem algumas empresas de café que elas mesmas fazem essa logística reversa. Então a gente tem vários pontos na cidade, alguns supermercados, né, tipo Festival, Mufato, que tem um local para a gente colocar um dispenser específico e eles mandam para essas empresas que fazem essa reciclagem. Algumas empresas até têm um valor para algumas associações de catadores de recicláveis, então até tem um auxílio aí para, de repente, de acordo com a quantidade de quilos que são arrecadados. Então, às vezes, a gente não pensa nessa questão, de algo simples como as cápsulas, né, a gente acaba pensando mais no lixo que contamina, né, na parte das baterias, então isso também é outro aspecto que a gente tem que cuidar bastante, porque, assim, as pessoas não têm muita noção que você quando coloca uma bateria, você está contaminando o solo, né, e é uma contaminação grande. Independente aí seja uma bateria, uma pilha, né, seja uma pilha ou seja um celular, então ele tem um destino correto. Então é importante a gente fazer isso. A gente tem visto que muitos supermercados, muitas lojas, então estão trabalhando com a logística reversa em vários aspectos. Então isso ajuda bastante, né. Algumas empresas também, por exemplo, já viram aquelas, máquinas para você colocar as garrafas? Então você Não, tem não. algumas máquinas que tem para você colocar a garrafa, é da Heineken que tem. Você coloca a garrafa ali, ele gera um tiquezinho que é tipo para desconto, né, então bem bacana. Na Alemanha, eles têm, assim, lixeiras enormes, na rua mesmo, onde você coloca as tuas coisas, assim, não é como aqui que tem num supermercado, numa loja. Lá não, você tem nas praças e as pessoas colocam o lixo ali separado para que, tenha o seu destino correto, né. Então eu acho que a gente pode chegar num nível desse, a ideia é que realmente a gente, a partir da educação, a gente consiga fazer com que as pessoas se conscientizem e não coloquem nada no lugar indevido, porque é uma questão de hábito. Eu não consigo colocar fora do lugar, né, e qualquer lugar que eu vou, se eu tomo uma Coca-Cola, eu guardo a tampinha, se eu tomo alguma coisa, eu guardo a tampinha. Então vai muito assim da gente, desenvolver isso. Então tem ações muito bacanas e que vale a pena a gente participar. Desafio, né, mudar a nossa cultura, a nossa mentalidade. Sim, sim, esse é o principal. E assim, as escolas tinham que investir mais nas crianças, porque a criança ela cobra do pai, né, a criança ela vai cobrar: "Pai, não joga o lixo aqui, a prof falou tal coisa". Então assim, é importante a gente ter essa conscientização, mas nunca é tarde, né, o ser humano ele aprende a vida toda. Então é possível a gente fazer isso também em outros momentos. E nas empresas eu vejo que é bacana, porque assim, a empresa ela incentiva com que você, eh, faça parte, né, você trabalha num setor e de repente aquele setor pode ter uma, sei lá, uma competição com outros setores para ver quem faz um trabalho mais legal. Então assim, a gente pode pensar também nessas ações. Então por meio de brincadeiras, por meio de jogos, a empresa também pode investir. E é assim, o custo é um custo baixo. Não é um custo alto você trabalhar com isso, você não vai investir milhões, a gente não está falando em energia limpa, a gente não está falando em nada disso, a gente está falando em separação do lixo. Claro que essas outras áreas também são importantes, mas a gente tem que começar com o básico para depois ir crescendo. Então, a partir do momento que eu me preocupo com a separação do lixo, que eu me preocupo com o outro, eu também vou me preocupar com a energia, eu vou me preocupar também com a poluição, eu vou me preocupar com os rios. Então tudo isso vai fazendo diferença. Uma questão que você comentou ali das pilhas, antigamente, pelo menos eu tinha muita dificuldade em encontrar a área de descarte de pilhas. Não era uma coisa comum de você achar, era em shopping e não sei, não tinha em mercado. A gente não tinha muita essa questão, por exemplo, eu que tenho eu uso muito aparelho que tem pilha, a gente ficava naquela saber onde que descartar e
Hoje você vê mais pontos de descarte de pilhas, até o mercado que a gente tem aqui no frente do restaurante, que é o Max Atacadista, ele tem lá descarte de pilha e tudo mais, mas era uma coisa assim que, se colocar, sei lá, 5 anos atrás, era muito poucos lugares que tinham, né? Então, eu realmente vejo que há uma evolução nesse sentido, uma evolução bem legal, de terem mais pontos, de uma conscientização mais das pessoas. Tem colégio que, se você jogar o lixo fora lá da, das nomeações que tem metal e tudo mais, se você jogar um lixo errado, eles vão te cobrar em cima disso para que você saiba separar também. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Só que, claro, a gente não está ainda num cenário Europa, Nova Zelândia, né? Mas eu vejo que a gente está progredindo a passos curtos, mas está progredindo. Eu vejo dessa forma. Não, com certeza. E tem também surgido, assim, empresas, né. Vamos pensar que não sei se vocês conhecem a Composta Mais. A Nossa. Composta Mais é uma empresa de, compostagem. Então o Uhum. que que como é que é a empresa, né. Você faz uma assinatura, eles trazem um balde na tua casa. E toda semana eles trazem um saquinho, que é um saquinho também que ele é biodegradável, e você enche de acordo com a quantidade da sua casa, né, você tem tamanhos diferentes, aí você enche aquele teu balde, eles vêm buscar dali uma semana, levam, e uma vez no mês eles trazem ou ou o próprio humus, ou algumas plantinhas, então sempre tem temperinho, sempre tem beterraba, alguma coisa que você planta. Então, além de você estar, né, fazendo com que não coloque o lixo, no lixo comum, né, o lixo orgânico no lixo comum, eles ainda estão motivando para que você plante, para que você tenha também teus produtos. Então é uma empresa que é daqui de Curitiba, é uma empresa que cresceu muito, até tem tido até reportagens na própria TV, então assim, muito bacana e a gente pensa, é uma ideia simples. Não é uma ideia assim: "Nossa, eles têm uma produção", não, eles recolhem o lixo e esse lixo vira humus, né, uma coisa simples e que, não tem claro, uma logística tão diferente, a mais difícil é a coleta, né, a coleta, mas e também pode ser como residencial, que é no meu caso, né, mas eles têm para empresas também, né, então, são ações que começam aí com pequenas startups e que estão crescendo muito. Então, além de tudo, a sustentabilidade ela é um ramo para trabalho, né, a gente vê que existe, assim, uma gama grande de serviços que podem ser, realizados por meio da sustentabilidade também. Então isso é bacana para a gente pensar, que muitas vezes a gente acha que aquilo que às vezes pode ser algo que não está dando certo, ou algo que não pode gerar dinheiro, e ele vira dinheiro, né, e isso a gente tem, se a gente pensar também, não sei se já ouviram falar da ecobarreira, que é Não. num rio aqui, em Curitiba, não me recordo qual é o rio, é feito por uma pessoa comum, numa parte do rio, acho que é no Rio Belém, que ela tem é mais estreito, né, não é muito largo, ele fez uma barreira. E dessa barreira ele retira o lixo. Então, já retirou muita coisa, assim, toneladas e toneladas, e daí a gente fica pensando assim, algo simples, uma pessoa comum que está trabalhando com isso, né, e aí tira de tudo, né, vem todo tipo de lixo, mas ele fez até um tipo de como se fosse para içar o lixo, porque é bastante, né, então assim, para içar o lixo e escorrer a água e disso também é reciclado, né, então ele tira esse lixo dali, desse material que acontece de tudo, desde brinquedos, móveis, garrafas, e isso tudo vai para reciclagem. Então assim, pequenas ações e que em algumas não são tão pequenas ações, porque são tiradas toneladas, que podem virar um negócio, porque isso pode ser vendido e retornar como dinheiro, né. Então a gente vê que há uma grande possibilidade de negócios dentro dessa área. Além de, claro, tudo que tem crescido na questão, por exemplo, eólico, né, essa parte da energia eólica, que cresceu muito. O Paraná, eu acredito que está em terceiro lugar, assim, a gente tem São Paulo, Minas Gerais e daí Paraná como sendo a terceira maior, eh
maior empresa relacionada à distribuição eólica, e a gente tem outras questões, assim, que podem virar um negócio bacana, né, um negócio que as pessoas também sentem o propósito. Eu acho que isso que também o Ivo falou, né, da questão, assim, das pessoas na empresa terem, fazer a diferença. Então, de repente, se não é o propósito da tua empresa, mas o que você pode fazer como motivação, como diferencial, porque isso que é bacana, você ter alguma coisa que te diferencia dos demais. E isso eu acho que dá pra gente aproveitar muito na parte de gerenciamento, principalmente, que as pessoas saibam o que que elas fazem de diferença, o que que elas fazem para o outro, o que que elas fazem para o mundo. Então isso é muito bacana. Legal. Uma coisa legal também, professora, que eu já vi recentemente, talvez seja até antigo, mas para mim foi uma coisa nova, aqueles calendários de papel reciclado, onde você picota o papel e joga. Tem na planta de salsa, manjericão, tomate, alface, seja o que for, bem bacana. Até essa questão da ecobaeira que você comentou, eu já vi, depois pelo nome eu não saquei, mas tem muito vídeo no YouTube, Instagram, que a pessoa coloca uma redinha, alguma coisa assim, acumula, acumula, limpa. Uma coisa até que eu achei bacana, comprei tempos atrás uma chuteira pra mim, assim, agora eu não sei se foi papo de vendedor ou de fato a empresa fez. Ela viu um tecido bem plástico, assim, um material bom até. Eu tô ela com alguns anos já, jogando semanalmente, e o cidadão falou, o vendedor, que era feita de material reciclado. Assim, não foi só por isso que eu comprei, vou ser sincero, mas era um Uhum. material bom, confortável, uma marca confiável. Assim, Qual foi um fator que me ajudou na tomada de decisão. Desculpa, qual marca que era, Ivo? Só Adidas. Adidas, legal. Legal. Não, provavelmente deve ser, tem muitos tecidos também. Tem tecidos que ele tem um percentual de material reciclado, E aí a gente tem também a questão de você utilizar materiais que são menos poluentes, né. De repente, você usa coisas que não vão tanta tinta, porque se a gente pensar assim, ó, no processo produtivo, aí de uma calça jeans, vai muita água no processo produtivo. Então, de repente, quando a gente usa também roupas de second hand, também a gente está diminuindo a nossa pegada, e isso tá uma coisa tá na moda, vamos dizer assim, tá na moda, você tem aí vários brechós que estão trabalhando com roupas de marca, que seriam roupas que as pessoas usam pouco de modo geral, compram as roupas mais porque é a roupa da moda, e em seguida descartam. E as roupas, gente, as roupas não têm reciclagem. Não dá para dizer assim: "Ah, eu vou desmontar essa roupa e ela vai virar um outro tecido". Não, a roupa, a gente pode reciclar, de repente eu posso cortar, fazer de uma blusa eu faço uma saia, eu posso fazer alguma coisa, mas assim, o fim da roupa é um pano de chão, e o pano de chão é para o lixo, porque não tem, a gente não sabe ainda como utilizar. E a gente tem lixões, se a gente pensar assim, a gente tem lixões de roupas. Então a gente tem aí no deserto locais, assim, de várias toneladas de roupas que não tem o que fazer com essas roupas, porque elas não tem como a gente reciclar, então é bem bacana essa proposta também aí dos brechós, pensando nessa preocupação com o meio ambiente, e que muitas vezes também não é só o meio ambiente, vamos pensar, tem muito também o aspecto do marketing, a partir do momento que eu acho que eu falo que meu produto é sustentável ou que eu sou preocupado, nem sempre eu tô com essa preocupação sendo o foco principal, mas isso reduz custo, se a gente pensar que eu vou utilizar muitas vezes uma embalagem que eu já produzi, então o meu custo é menor, meu custo de lavar a peça para utilizar é menor. Então a gente tem aí várias empresas que trabalham aí na logística reversa, Boticário, Natura, e que, também reduz o custo, além de tudo reduz o custo da empresa. Então você tá melhor para o meio ambiente e tá reduzindo o teu custo também. E as pessoas também ficam felizes, porque a partir do momento que eu sei que eu não tô, gastando tantos produtos, que eu tô economizando matéria-prima, eu também como consumidor também me sinto, melhor, com esse tipo de atividade. Então tem que ser uma relação de ganha-ganha, a gente tem que ter
essa relação aí de ganha-ganha mesmo. Uma coisa que aconteceu recentemente, pelo menos eu notei, é essa questão de aumento naquele setor do mercado de produtos naturais, aqueles, por exemplo, ovo cage free, sei lá, um shampoo pet friendly, essas coisas eles se desenvolveram muito nos últimos anos, assim, eu achei uma coisa bem bacana. E eu vejo que as pessoas estão engajadas, assim, nesse consumo consciente. Às vezes, obviamente, você produzir em larga escala, com um elemento químico abundante, etc., sai muito mais barato do que você produzir em casa ali, sem pesticidas, etc. Mas o consumo tá mais consciente, visando o meio ambiente, longo prazo, etc., eles estão consumindo produtos às vezes mais caros e melhor procedência, assim, sejam eles vegano, pet friendly, reciclável, selo ESG, tem tantos outros. Sim, é uma coisa que a gente pensa assim: "Ah, mas o custo é maior", vamos pensar na produção orgânica, né. A produção orgânica ela cresceu bastante, porque as pessoas também estão querendo viver mais, viver melhor, porque se a gente pensar, né, antigamente, as pessoas não viviam tanto, porque a gente não tinha remédios, a gente não tinha hospitais tão adequados, a gente não tinha infraestrutura, né. Hoje em dia, com a infraestrutura, com os remédios que a gente tem, a longevidade ficou maior. Mas em compensação aí a quantidade de utilização de produtos químicos começou também a pegar essa parte das pessoas, né, o alimento. Então, os orgânicos eles cresceram de uma forma muito grande, então a gente tem aí uma gama grande, você vai no mercado, você tem alguns estandes específicos, né, de orgânicos. Nas feiras a gente tem orgânicos, né, todo tipo de produto, além de incentivar com que as pessoas também produzam nas suas casas, então, né, para você ter a sua horta, de você poder colher ali o que você come, mas as empresas também cresceram nesse aspecto. E aí outras preocupações, né, também você não ter tanto hormônio nos alimentos, né, então nos frangos, porco, né, enfim, gado. A questão também de não utilizar os animais para pesquisa, né, então a questão aí de você não utilizar, os animais na produção, né, desses alimentos também é uma outra questão, e a preocupação também com os animais. Se a gente pensar também que agora a gente tem um que uns ovos que são, acho que é happy egg, acho que é happy eggs que são de galinhas que vivem soltas. Então que não tem esse estresse de você ficar ali para que as galinhas produzam mais. Então assim, tem muita coisa que é para quê? Para que a gente também tenha produtos mais saudáveis e que a gente, tenha uma condição também, de saúde a partir do momento que a gente tem uma produção melhor, com menos hormônio, com menos produtos químicos, a gente também fica melhor e, claro, sempre buscando também menos emissão de CO2, né, então você comprar de pessoas, que são nos arredores, então a gente não fazer compras que tenham que vir de muito longe, né, então de preferência sempre comprar dos seus vizinhos. É isso, a gente vê que na produção orgânica é bem comum, quando a gente vai em agora outra coisa que está muito na moda é a questão aí de você ter o turismo rural, então sempre que você vai em alguma chácara, geralmente você vai numa chácara que tem um café, mas no vizinho do lado eles têm morangos, no vizinho do outro lado eles têm tomates, e eles trocam esses alimentos, então também essa troca, essa produção, que seria um pool Em aí grupo. É. exato. É muito bom para todos, né. É muito bom para quem compra, é muito bom para quem vende e, claro, para o meio ambiente também, porque aí a gente não precisa de um deslocamento muito grande, reduzindo aí também o CO2. Então são várias questões que trazem aí um ganho em todos os aspectos. Só um comentário, uma vez eu vi uma fala de um CEO de uma empresa de nutrição, ele comentou o seguinte: "Hoje, dadas as produções serem em larga escala, visando altos volumes, seja batata, cenoura, cebola, o que for, o alimento que for, os alimentos que eles produzem hoje, eles vêm em grande volume, mas com baixo valor nutricional". Tem um estudo que eles compararam, por exemplo, a cenoura
o tomate que o cidadão comia nos anos 60, anos 70. O valor nutricional daquele tomate era muito mais rico do que o de hoje. Por quê? Porque ele é estimulado a produzir volume, não qualidade. Sim, sim. É bem isso, tanto que quando a gente produz na casa da gente, não dá assim um pé de tomate, ele não dá 20 quilos como numa granja, né, numa empresa, né. Na casa da gente dá 1, 2 tomates, né. A couve, né, a couve é uma coisa que qualquer lugar nasce couve, gente, se vocês quiserem vocês plantem couve que qualquer lugar nasce couve, né. Então assim, a couve, né, na nossa casa dá uma folhinha, do mercado fica desse tamanho. Então realmente é diferente, tem alguma coisa errada, né, pra couve estar tão grande, né. Então assim, é bacana a gente e esses alimentos, às vezes, que não são tão bonitos, mas eles são mais nutritivos, né. Então, tem essa questão aí da preocupação com o bonito que vai ser vendido no mercado, né. Mas é uma coisa bem importante a gente pensar nisso também. Minha avó tem galinha caipira também, tem várias vezes dá 2 ovos por dia, 1 ovo, tem dias até que não dá nada. É difícil Sim, sim. essa questão. Sim, e quando dá algum tipo de que nem eu tenho uma jabuticabeira em casa, né, então ela ficou com uma tipo uma fuligem, assim, aí pra já 2 vezes eu passei claro, tudo produto natural, né, não passo nada que não seja orgânico, então demora pra conseguir me livrar das coisas. Então você tem que usar umas estratégias meio doidas, assim, no meio da horta você coloca, casca de ovo pra não virem colocar ovos. Aí você usa óleo, você usa um detergente natural, então tudo isso dá trabalho, né, dá trabalho, mas a gente também eu acredito que com o tempo, a gente também vai reduzir um pouco a nossa quantidade de horas trabalhadas, a gente vai também voltar um pouco mais para o seu cuidado, pra sua casa, como aconteceu na Europa, né. Na Europa a gente já teve um boom muito grande de se trabalhar muitas horas, e hoje a gente vê que a carga horária trabalhada lá na Europa diminuiu, nos Estados Unidos, ainda se trabalha muito, mas também há uma preocupação. E no Brasil, se a gente parar para analisar, a gente até São Paulo, a gente tinha muito mais empresas que trabalhavam 24 horas e que a gente não tem tido tantas empresas. Sábado e domingo, as pessoas não querem trabalhar sábado e domingo, as pessoas querem ter um pouco de qualidade de vida, querem ficar com a família, então eu acredito que isso tudo é cíclico, né, daqui a um tempo a gente vai se preocupar mais com a gente, vai pensar em comer melhor, vai pensar em ter a sua horta, eu até queria umas galinha. Olha aí, que hashtag fica a dica pra você. Olha só, esse aqui é o Trabalha demais. eu trabalho 6 por 1, literalmente 6 por 1, segunda a sábado, só domingo de folga, feriados todos, sem exceção. Não tem, assim, claro, tenho meus dias de férias, no final do ano tenho minhas férias, mas assim, minha vida mudou muito, né. Eu estava até comentando no começo do podcast que, assim, eu pensava assim, na época que eu fazia estágio, estudava, eu falava: "Não tem como piorar", né, e piorou. Só que assim, claro, eu sou uma pessoa muito proativa, não deixo de estudar, tô estudando meu inglês, tô sempre, estudando alguma coisa, esse podcast me dá muito conhecimento, porque toda semana tem um papo diferente. Agora professora, eu quero que você dê um puxão de orelha nessa menina que tá aqui debaixo, que ela atrasou hoje. É, levou falta na primeira aula já. Aí ó, deixa eu me apresentar, a professora Andréia, minha namorada, Thalita Santos. Amor, um oi pra professora. Oi, Oi, Thalita, vai. vai ganhar falta, no primeiro horário já foi. Que é o motivo. Eu estava dando janta para as minhas criancinhas de 4 patas, sabe, então Cachorros. Nossa, que legal, que legal. eu queria apenas dizer que essa questão da horta, isso quando eu morava junto com os meus avós, o meu avô sempre gostou de horta. Ele que eu me lembro, ele plantava tomate, couve, alface e cebolinha. E, assim, eu ficava olhando, eu ajudava, mas assim, que eu me lembre, dá pra perceber a diferença, porque muito tempo a gente ficou comendo as coisas da horta, e quando a gente vai e compra, dá pra perceber a diferença até do gosto das coisas. Então assim, que eu me lembre não faz muito tempo, mas que eu me lembre, ele também cuidava da horta, às vezes apareciam uns bichinhos, mas
Eles sempre davam um jeito de todo produto natural. E você falando disso, eu lembrei disso agora. Sim, sim. Cada tinha um motivo. Tranquilo, tranquilo. E a gente vê assim, ó, que, as pessoas tinham mais qualidade de vida, né, embora a gente não tivesse a quantidade de remédios que a gente tem hoje, mas a qualidade de vida das pessoas eram melhores. Claro que era diferente também, não tinha essa questão do estresse que a gente tem de hoje, do trânsito, né, essa questão da produtividade, mas, você também ter uma horta como um meio de qualidade de vida, também é muito bacana. E não precisa também muito espaço, né, a gente vai aprendendo a plantar em pequenos espaços e você consegue produzir, assim claro, e o legal é assim, você sair e pensa: "Ai, vou fazer o quê? Ah, vou pegar uma couve lá na horta. Ah, eu não tenho nada hoje. Ah, vou pegar uns tomatinhos". Então, sempre tem alguma coisa. Quem tem horta sempre tem alguma coisa, não dá para dizer assim: "Ah, que você não vai ter nada". Então é uma coisa bacana e que a gente pode incentivar, acho que isso é uma coisa que o Ivo pode incentivar lá na empresa, né. Legal, É legal. uma boa ideia. A Thalita comentou a respeito do gosto das coisas, eu sinto isso muito na prática. Eu criado a vida inteira comendo caipira, tomando leite direto da vaca, essas coisas, assim, eu não consigo mais, hoje eu não consigo mais tomar um cafezinho com leite se for aqueles leite de caixinha de supermercado, esquece. Essas coisas, pra mim, assim, mas é totalmente diferente. Espero que vocês tenham oportunidade de saborear um leite assim, comer ovo caipira também, até estava comendo um pão com ovo frito agora há pouco, um ovinho caipira, é outra coisa. Até comentando a qualidade da vida das pessoas que a professora Andréa falou, eu vejo isso muito na minha avó. Ela foi criada no mato, comendo fruta do pé, comendo o ovo caipira, a couve, seja o que for. Ela tem hoje 83 anos, se eu não me engano. Tá vivendo, acorda cedinho, faz o cafezinho dela, tá com uma qualidade de vida extraordinária pra uma pessoa de 83 anos. E assim, se você olhar pra ela, você não diz que ela tem 83 anos, diz uns Olha, hein. 10, 15 a menos. Sim, sempre disposta, saúde boa, nunca vi ela ir no médico. Tem uma saúde invejável, assim. Sim, sim. E essa questão também das frutas, né, a gente vê que hoje em dia, se você comprar as frutas no mercado, você picar e você der para alguém de olhos fechados, a pessoa tem bastante dificuldade, mesmo que sejam cítricos, porque elas não têm mais gosto como tinha antigamente. As frutas ficaram muito acho que colocam muito produto químico, meio que o gosto ficou sei lá, não tem um gosto que diferencie muito. Então isso faz diferença. Eu sou a louca das frutas, onde tiver algum pé, assim, que der para pegar umas frutas, eu adoro amora para fazer doce, volta e meia. Tô eu esses tempos atrás eram uns pés de pitanga que tinha lá em Araucária, no na faculdade lá em Araucária. Eu fui lá, passou um professor: "Ai, prof, pega umas para mim", eu falei: "Eu não, tô aqui em cima da árvore, vai você". Então as frutas elas são muito gostosas, essas que são, assim, mais naturais, né, como a gente não encontra mais pitanga. Pitanga é uma fruta muito difícil, né. Pitanga agora eu plantei lá em casa, vamos ver quanto tempo vai demorar para crescer. Logo, logo tem. Sim. Final de semana eu tava colhendo no pé também, não sei se chama mimosa, pocã, mexerica, aquela que você abre, descasca e come. Delícia. Essa daí, coisa boa. Sim, sim. Então acho que é muita coisa, assim, que é simples e que a gente pode fazer. Então, se preocupar um pouco mais com a nossa qualidade de vida, com a qualidade de vida do outro, e aí você pensa, né, foi na árvore, comeu a mexerica, mimosa, seja lá o que for, a partir do momento que você jogou ali, ela já vai decompor e, né, volta para a natureza. Então a natureza nesse aspecto ela é perfeita, né. A própria água, né, a água ela tem um ciclo normal dela, e que mesmo sem tratamento, a partir do momento que a água, né, que a água evapora, que ela vai para a nuvem, ela também passa por um processo, né. Então, claro que nas grandes cidades não tem como, porque, né, as nuvens já estão poluídas, mas a água ela se autorrecicla, se a gente pensar que se tudo tivesse funcionando bem, a água teria qualidade também. Né, então além de a gente tem aí os rios que a gente tem que se preocupar, a gente tem o mar, né, aí tudo que a gente tem tido com os microplásticos, que a gente tem comido aí quando a gente come peixe, a gente está comendo muita coisa, então esse cuidado aí, e talvez mais até investimentos em
tecnologia, como a gente utilizar melhor, não utilizar tanto o plástico. É claro que a gente tem aí alguns pensar, né, que a gente tem as sacolas de tecido, as sacolas de pano, mas as pessoas no Brasil elas não aderiram, né. Nos outros países, na Europa, principalmente na Europa, tudo você paga. Eles, né, você vai, se você não quiser pagar a sacolinha, não tem problema, você leva no braço. Tudo Brasil é o contra de sacola plástica, aqui no Brasil vai no mercado lá, começa a tirar exato, exato. Então, assim, tem, essa preocupação, então, talvez a gente tenha que investir um pouco no que fazer. Aí eles até falaram que as sacolas tinham que ser recicláveis, tanto que se você for no mercado, tem coisa que você tem que pôr 2 sacolas. Por quê? sim. Porque eles fizeram ela tão fininha, que é capaz de você sair com umas garrafas e derrubar as Pegar uma Coca 2 litros, não leva em uma não, sacola, não leva. rasga, Não rasga leva? tudo. Uhum. Então, a gente precisa também de mais tecnologia, a gente precisa que as pessoas também trabalhem com isso, né. Como você produzir menos lixo, como você ter menos plástico e a conscientização, né. Vocês já viram a quantidade, né, de coisas plásticas, coisas industrializadas que a gente compra. Não parece, né, mas se você colocar na tua casa separado, você vai ver a quantidade de coisas que a gente compra. E no mercado, né, você compra as coisas separadas em saquinho, você pegou as frutas, colocou num saquinho, para cada fruta foi um saquinho. Aí você comprou, iogurte, você comprou leite, você comprou outras, vai ficando muito, muito, muito saco, né. Claro que a gente tem algumas subterfúgios, né, de repente você utilizar mais grãos que não sejam tão industrializados, mas mesmo assim é difícil da gente não ter esse tipo de lixo. Em São José, eles fazem uma semana lixo zero, não sei se vocês já viram, é uma campanha da prefeitura que vai ser em outubro. Eles já vieram aqui na FAI para fazer uma palestra, e eles normalmente fazem isso. Diga lá, Henrique. Só uma pergunta, não é aquele que tem a musiquinha, você separa, você ciclama ou não? Transformamos o mundo em um lugar, esse caminhão do lixo tem história pra contar. Não, não é esse, né. Você aquele caminhão daquele lixo lá. Não, não, não é não. É uma eles fazem ações, assim, para que, eles vêm fazer palestra, mas na palestra, tipo, o café tem que ser um café zero Uhum. de lixo. Então o que que acontece? A gente tem que usar, xícaras, pratos, copos. Então esses dias a menina veio no evento, nesses eventos de FAEX que eu falei, a menina da prefeitura veio, e daí ela não falou nada, no final ela se apresentou, me deu o cartãozinho dela, e daí falou assim: "Ah, parabéns, vocês estão usando louças", né, porque nos nossos cafés a gente tem usado louça, não tenho deixado usar as coisas de plástico, né. Então, é uma forma da gente Sim, sim. também cuidar. E não é uma coisa, na verdade não é muito difícil, né, gente, é só lavar. Sim, Não, sim, né. não é. Claro que os radicais vão dizer assim: "Ah, a gente gasta também água". É verdade, a gente também gasta água, mas mesmo assim é em menor quantidade do que, a produção de produtos plásticos, né. E hoje em dia também as pessoas têm aderido bastante aos às garrafinhas, né. Não sei vocês, a empresa, Sim, sim. então aqui na FAI especificamente, a gente só tem copinhos plásticos para palestrante, então vem um palestrante, a gente dá um copinho plástico, porque todo mundo tem que usar as suas garrafas, né, então foi uma forma, assim, de reduzir também a quantidade de copos, os cafés também a gente cada um tem a sua xícara, e aí a gente tem algumas que são de uso coletivo, né, que faz com que diminua também, a quantidade aí de plástico. Então são coisas simples, né. Sim, sim. Essa questão do plástico, professora, é uma questão que eu vejo muito que o brasileiro ainda não consegue se desfazer. As sacolas, os copos, isso você comentou ali da questão da educação. Tudo isso começa na educação, teria que ter uma conscientização, por exemplo, total das escolas, desde criancinha, a conscientizar os pequenos a não usar, porque assim, a gente pega um padrão, por exemplo, da Europa, como você comentou, que eles têm as próprias sacolas, eu ainda vejo muito distante do Brasil, né. E a gente sabe que a gente tem um problema muito grave com isso, porque assim, a gente, nesse ponto, a gente não se conscientiza muito. Eu falo, a Não. gente pega um copo, não é um copinho plástico, vai no aniversário é 3, 4, 5, porque a gente esquece, larga, pega outro.
geralmente é muito difícil o cara numa festinha, um copinho plástico, pegar só um copo plástico. Vai vários, né? Vai trocar o refrigerante, vai beber outra coisa. Seria o correto seria desde o começo você conscientizar, ter uma matéria nas escolas. Como que você acha que seria para conscientizar os brasileiros a terem essa mentalidade de que, opa, vamos tentar ajudar o meio ambiente? Como que seria isso? Eu vejo que tinha que ser realmente com os pequenos, é. Eu acho que não precisa ser uma matéria, tinha que ser cada professor dentro da sua sala ter essa conscientização, mostrar para os alunos a quantidade de lixo que a gente gera, né, você não usar, o plástico, quanto isso reduziria, você não usar sacolinhas no mercado, você levar a tua sacola. Eu sei que não é fácil, às vezes a Sim. gente esquece de levar a sacola, às vezes a gente esquece, por mais que você tente se policiar, assim, às vezes a gente esquece. Mas é importante a gente trabalhar com isso, utilizar as sacolas e, tipo, dar para os alunos também. De repente você dá a tua garrafinha pra, né, um brinde, uma garrafinha para cada um, uma sacolinha para cada um, isso também vai fazendo com que as pessoas se conscientizem. E tem mais uma coisa, se a gente cobra, as pessoas também se conscientizam. Então na Europa é cobrado, não interessa se você fez as compras, ele vai te perguntar: "Quantas sacolas você quer?" E daí nem que você entuche numa sacola só, você que vai levar aquilo lá, né, mas porque se você quiser mais uma, você vai pagar, né, então, fazer as pessoas também pagarem é um jeito também de conscientizar, porque se não vai pelo amor, vai pela dor, né, e aí vai ter que tirar esse din-din. Então e eu acho também que a gente deveria ter mais incentivos em relação, assim, a quem consegue redução, da quantidade de lixo, quem tem redução da emissão de carbono, até agora a gente tem toda uma preocupação aí, né, com o carbono, mas assim, coisas mais simples mesmo, como a questão das sacolas, como a questão da do lixo em si, né, então as crianças poderiam ter, além disso na escola, a gente ter um valor a ser cobrado mais aí dos pais. E as crianças, gente, as crianças são ótimas. As crianças, depois que elas aprendem, elas fazem, elas cobram do pai, elas cobram da mãe. Então, assim, dá pra gente investir mais. Eu acho, embora as escolas, né, falem muito assim: "Ah, porque a nossa escola", mas olha, difícil, é difícil, né, tem que ter alguém ali pegando no pé, de repente até algum incentivo para a própria escola. As prefeituras podiam ter incentivos para as escolas, né, incentivos para a gente utilizar menos transportes individuais e mais transportes coletivos. O preço até do próprio carro, claro, o elétrico hoje em dia está mais barato, mas de repente poderia ser mais barato, né, faria com que as pessoas usassem mais. É estranho o carro não ter barulho, mas, né, a gente se acostuma. Quando a gente pega um Uber com o carro elétrico, é um pouco diferente mesmo. A gente estranha, fala: "Caramba, parece que eu, sei lá, tô andando num literalmente num patins, parece que negócio é esse, que nem troço estranho". Mas realmente, realmente tudo isso que você comentou eu concordo plenamente, porque o próprio governo ele precisa incentivar realmente as pessoas a entrarem nesse modo sustentável, assim, melhor dizendo, Sim. né, porque para que haja realmente porque que nem você falou, se não vai ser pelo amor, seja pela dor, então você cobrar as pessoas Uhum. realmente, você também educa um povo, né, não tem como Exatamente. você realmente aí o cara não vai esquecer a sacolinha, vai começar todo mundo a se conscientizar, né, porque realmente a gente tá, assim, mal não digo assim, a gente tá muito mal acostumado com isso, muito mal acostumado, porque a gente não quer nem saber quantos copinhos, quantas sacola, literalmente tá no oba-oba realmente. Às vezes você vai no mercado, tem as caixas, no Max tem as caixinhas lá pra você colocar, mas é assim, por bem ou por mal, às vezes você acaba pegando a sacola, não tem como. Sim. É muito mais prático e tudo mais, né. Bom, eu quero abrir aqui para perguntas. Thalita, Ivo, tranquilos? Eu tenho uma, Vai lá, Ivo. tenho uma. Você comentou da praticidade, às vezes essa é o maior inimigo da sustentabilidade, de todas as coisas. Por exemplo, o que é mais cômodo? Você subir 5 andares no elevador ou subir 5 andares de escada? Com Que é certeza. tranquilo, você pegar numa chuva dessa, um frio desse, você ir trabalhar num guarda-chuva, pegar um vento ou embarcar no carro ar-condicionado, estacionamento coberto. Esse até é um desafio, assim, para uma diversidade
eu diria talvez a palavra que a gente precisaria ter é resiliência. Eu sei que é muito difícil até, eu certas vezes, normalmente eu vou trabalhar de bicicleta, a pé, mas por exemplo, nessas semanas, nos últimos dias tá difícil mesmo. Sim, Mas, ter essa consciência coletiva, às vezes fazer o que é mais difícil, mas a longo, médio prazo isso vai te remunerar. Às vezes, por exemplo, que sejam uns 4, 5 lances de escada por dia e, sei lá, quem mora em apartamento, todo dia põe num ponto do lápis quantos andares vai, eh, subir no ano, em 5 anos, em 10 anos. sim. Às vezes essa pequena conta multiplicada por vários e vários dias, no final tem um resultado gigante. Sim, e tem mais a questão da qualidade de vida. Se você parar para É, pensar, antigamente as pessoas caminhavam, a gente ia para a escola a pé, né. Hoje em dia, você não vê uma criança dizer que vai para a escola a pé, ela vai de van, né, ela não vai, ela vai de van. É, exatamente. Aham. Então até também esse ponto até, de certa forma, é um certo ponto positivo, porque se fosse, sim, sei lá, 20 sim. 20 carros de 20 pais, seria compreendo. Eu lembro do tempo da faculdade, na faculdade a gente fazia uma carona solidária, eu, o Alisson e a Amanda lá, a gente revezava um pouco. Sim, Era sim. 2 carros a menos na rua. Exato, exato. Então muitas vezes a gente não pensa nisso, né, e é uma coisa simples, e além de tudo melhorar a nossa qualidade de vida, porque a partir do momento que você sobe pela escada, isso também faz bem para o teu coração. Então a gente reduziu muito as nossas atividades físicas, tanto que agora a gente tem que fazer o quê? Ah, você tem que ir no pilates, você tem que ir na academia, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Antigamente você não precisava, porque você caminhava, né, você ia a pé para as coisas. Então realmente é uma coisa que a gente tem que se policiar, e isso é só a gente, né, cada um tem que pensar no que vai fazer bem para você também, né. Para fazer uma pergunta capcioso agora, fazer aquela perguntinha capciosa, mas é uma perguntinha bem simples, na verdade. Eu coloquei ela aqui no meu pequeno questionário aqui. Então, que conselho que você daria, professora, para estudantes e profissionais que querem atuar com sustentabilidade nas organizações? Qual o conselho você daria? Primeira coisa, você tem que, internalizar a sustentabilidade. Então você tem que querer, melhorar a tua vida, a vida dos outros, se preocupar na sua casa. Então não adianta eu querer fazer coisas na casa dos outros, sendo que eu não faço na minha. Então o básico para a gente começar é a gente começar com a nossa casa. Depois da nossa casa, a gente começar procurar aí empresas, principalmente empresas que você, possa se inspirar, e além dessas que você possa se inspirar, pensar assim, qual que é o teu propósito? Você pode trabalhar, de repente, numa empresa que se preocupa com a sustentabilidade já, ou de repente você ir começar a trabalhar numa empresa que não tem nada e você vai ser esse multiplicador. Então, o mais importante é você começar com você, e aí sim no entorno. É a mesma coisa que acontece com as empresas quando elas pensam assim: "Ah, vamos ajudar a comunidade". Legal ajudar a comunidade, mas em primeiro lugar eu tenho que ajudar os meus colaboradores para que eles estejam bem, para que as coisas funcionem bem na empresa, para daí sim eu partir para a comunidade. Então acho que o principal é isso. Legal, bacana. Bom, eu confesso que, isso é uma questão que eu acho bem interessante, porque, assim, é difícil, assim, por exemplo, dentro de muitas empresas partir para esse lado, né. Às vezes a pessoa tem vergonha, tem Uhum. um receio de comentar e tudo mais, e eu acho esse tema muito importante para trazer dentro das empresas, porque é o nosso futuro, é a nossa qualidade de vida, e muitas empresas realmente elas não têm preocupação nesse sentido, né. "Ah, não, mas você vai atrapalhar, você vai não, melhor não fazer", e tudo mais. Então realmente a gente tem que partir primeiro pro olhar ter esse olhar para as empresas, como você falou, é qualidade de vida, são coisas Uhum. pequenas, atitudes muito pequenas, por exemplo, o Ivo, essa questão das tampinhas lá. É super interessante, é uma coisa simples, totalmente Sim. simples, daí não tem custo nenhum. Ah, o custo é comprar um baldinho pra todo mundo jogar a tampinha, esse é o custo. Não Não tem, precisa nem comprar o baldinho, né, pega um galãozinho. um galãozinho, não tem esse, precisa ser não, um galão especial, não. A questão das pilhas, por exemplo, Uhum. dependendo da empresa, dá pra colocar e tudo mais, como eu comentei,
Agora eu começo a ver esses lugares para descartar pilha, mas eu não via, eu não Sim. sabia onde descarta. O que que eu faço com a pilha? Não tinha. Você literalmente você acabava às vezes de tanto perder tempo. Ah, não, vou jogar no lixo que é mais fácil, que é mais prático. E realmente, hoje em dia você vê uma preocupação maior, só que como eu comentei, eu vejo a passos curtos. Mas claro que a gente se encaminha para um cenário muito melhor do que eu vejo do que uns anos atrás, né? Pelo menos eu vejo tendo essa conscientização, né? Os próprios, como eu falei, os próprios mercados, você começa a ver eles querendo trabalhar com caixas também, principalmente os Sim. mercados atacadões. Eles colocam várias caixas ali, então muitas vezes, dependendo do que você vai pegar, você acaba optando por levar a caixa do que levar a sacola. Eu não sei se isso também se torna uma coisa sustentável, em vez de você estar pegando a caixa de papelão do que a sacola. Ou Porque ele vai ser reciclado, né, o papelão ele é reciclado. A gente tem empresas que vendem caixas de segunda mão, não sei se vocês já viram. Não, não, realmente não. Então, você tem as caixas, aí tem empresas que compram as caixas e depois quando você vai fazer uma mudança, de repente, você não tem caixa, né, você vai no mercado, não tem caixa. Aí você vai numa empresa que vende caixas que foram descartadas pelo mercado, né, então Não. aham, Nossa, é que bem legal, bem legal. interessante. Bom, eu queria agradecer aqui a presença de todos aqui, do Ivo, da Thalita e, claro, da nossa convidada hoje, professora Andréia. Realmente matei saudades, né, do tempo de faculdade, né? A gente brinca aqui que a gente tem muitas histórias engraçadas do tempo de faculdade, né? Momentos engraçados que aconteceram. E foi muito legal que você participou, professora. Tivemos também, bem no começo do Gimito, em 2021, a professora Ângela participou também, aí da época que era só Legal. áudio. Professora Uhum. Ângela tá aí ainda? Não, a professora Ângela tá aposentada. Ah, a professora Ângela tá saudades da professora Ângela. Amanhã eu vou falar com ela, vou falar de vocês. Ah, legal. Professor Júlio, professor Jorge, pô, uma Eles estão aqui. saudade imensa dos professores, né? Acho que a gente passou um bom tempo aí, 4 anos, né? Da 2016 a 2019, então foi um tempo muito legal. Quando eu conheci esse cara aqui, o sócio majoritário, o senhor Ivo. Então, realmente foi nostálgico conversar de novo, me sentir como se eu estivesse nas aulas novamente. Foi muito legal. Eu gostei. Bom, Bom, que bom, né, eu acho que é bacana, assim, sempre a gente trocar e eu gostei muito de falar, assim, passou muito rápido, né, a gente foi conversando, então é legal a gente, falar um pouquinho sobre o pouco que a gente faz é muito para o meio ambiente, né, e parabéns aí pelo vocês por esse podcast de temas diversos, que eu acho que isso é muito legal e que a gente é constituído disso, né, a gente é constituído de temas diferentes que vai fazendo com que a gente seja quem a gente é. Então, parabéns para vocês. Espero que vocês tenham muito sucesso nesse podcast, só coisas boas. E obrigado. apareçam na FAI. Claro, claro. E depois eu quero. Depois pode me colocar no grupo lá. Eu prometo que esse grupo eu não vou sair. Que da turma eu saí. Da turma eu larguei no começo, eu não queria ficar. Eu não quero ficar nesse grupo no momento da turma. Eu confesso que eu dei mancada, eu saí no começo do grupo. Eu não queria ficar. Não, eu mudei minha mentalidade, pode ficar tranquilo. Esse eu vou ficar. Tá bom. Mas realmente é uma grande satisfação. Com certeza também quero trazer mais o professor Júlio. Nossa, saudades do professor Júlio. Pra mim, eu tenho um carinho muito grande por ele, assim, professor Júlio. Ele tá aí ainda? Tá, tá. Ah, esse professor, nossa, esse eu tenho saudades imensas das aulas com ele. Eu gosto Ele ia ele era gostar professor. também. Nossa, Pode ele é, chamar ele, acho que ele vai gostar. nossa, ele é um professor maravilhoso. Ele é uma nossa, eu sou apaixonado por economia. Falar sobre o plano real aqui, nossa, eu ia adorar. 31 anos, plano. É, eu ia adorar falar sobre isso. Nossa, eu sou apaixonado por esse momento da história do Brasil. Mas, assim, é realmente muito bacana. E, professora, obrigado de coração mesmo. Sei que demorou pra gente marcar esse Sim. podcast, tá? Pra dar certo com a agenda. E eu quero fazer um convite, né? Todos estão convidados aqui. Próxima sexta-feira, às 8h30, Fórmula 1. A gente vai ter um podcast super especial com várias. Vamos dizer assim, quem tá organizando é a Bianca, ela chamou várias influenciadoras de Fórmula 1, tem torcedor da Aston Martin, torcedora da Williams, tudo misturado aqui, torcedores da Red Bull também, né? Eu e a Legal. senhorita Thalita, a gente gosta de Fórmula 1, e também torcedor da McLaren, seu Ivo também, né? Então a gente vai estar sexta-feira aqui num podcast muito especial, vai ser um especial da Fórmula 1, a gente sempre traz Fórmula 1 aqui, que é um assunto que eu gosto Eu muito, gosto também.
E domingo, às 8h30, a gente tem um podcast com a senhorita Fiela Quatziela. É sobre moda. É ela que vai estar aqui falando sobre moda, né? E eu vou te falar uma coisa: esse podcast a Thalita tem uma missão especial. Ela vai apresentar esse episódio. Ela vai ser a host do programa, porque eu quero. Responsa, porque olha, moda, eu não entendo nada de moda. Realmente, trazer uma influenciadora que fala de moda, e ela gosta de moda, e a minha namorada é mais ligada nessas coisas. Eu realmente sou um zero à esquerda. Eu me visto. Não, ela vai se sair bem, ela vai se Com sair bem. certeza. Gente, quero mais uma vez agradecer a presença aqui de todos. Eu vou deixar o link na descrição das redes sociais do Gimito. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.